Bom dia a todos, né? Como de praxe, são 6 horas da manhã e a gente vai dar início ao Jornal Clube da Via Biliopancreática do nosso programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar e pancreática. E hoje a doutora Larissa vai apresentar um trabalho, né, que está recentemente publicado sobre o impacto da terapia neoadjuvante em pacientes, né, com tumor, com câncer de pâncreas ressecável. E esse é um trabalho multicêntrico, um estudo multicêntrico extremamente interessante, que vale a pena a gente discutir, né? Fazendo parte, inclusive, do consórcio europeu, né, de cirurgia minimamente invasiva do pâncreas e também do consórcio internacional de cirurgia pancreática avançada. Então, esse é um trabalho que tem sido discutido cada vez mais, né? E agora mesmo nós estávamos no DDW e algumas mesas foram justamente em decorrência disso, né? De que como o câncer de pâncreas é uma doença sistêmica, nada mais justo que a gente trate, antes de um procedimento operatório, esses pacientes de forma sistêmica, através de uma quimioterapia neoadjuvante, na tentativa de melhorar as condições clínicas desses pacientes, para depois a gente pensar no procedimento operatório. Mas vamos pensar, né, exatamente o que pensam, né? O que mostrou exatamente esse trabalho, esse estudo, né, que é um estudo interessante. Então, Larissa, fique bem à vontade para apresentar o estudo e aí depois a gente entra em discussão. Tá bom. Então, bom dia a todos, né? Como o Dr. Celso já adiantou, o artigo de hoje é sobre o impacto da terapia neoadjuvante, né, em pacientes com câncer de pâncreas ressecável de lado esquerdo. Foi um estudo internacional e multicêntrico. Próximo. Esse é o nosso roteiro da aula de hoje. Próximo. Então, iniciando aqui, sabe-se que aproximadamente 30% dos casos de adenocarcinoma ductal pancreático ocorrem na região corpo-cauda, que também é denominada de câncer de pâncreas esquerdo. Elas costumam ter pior prognóstico, né, se comparado aos tumores de cabeça, e são frequentemente diagnosticados em fases já bastante avançadas, por geralmente não apresentarem sintomas como icterícia. Próximo. Então, até o momento, estudos randomizados como o estudo PREOPANC, eles incluíram poucos pacientes com câncer de pâncreas esquerdo e focaram principalmente nos cânceres de cabeça pancreática. Nesse cenário, né, acaba sugerindo a hipótese de que a terapia neoadjuvante ela poderia beneficiar pacientes com características tumorais adversas, né, como tumores maiores ou que tivessem elevação significativa dos REA-19/9. Próximo. O objetivo desse estudo foi justamente avaliar se a terapia neoadjuvante ela impacta a sobrevida global em paciente com câncer de pâncreas esquerdo ressecável, né? Através de um grande estudo retrospectivo e multicêntrico internacional, com algumas análises ajustadas para características clínicas, anatômicas e biológicas. Próximo. Esse foi um estudo observacional, retrospectivo, multicêntrico. Ele incluiu 76 centros em 18 diferentes países, divididos em 4 continentes, tratando-se de uma amostra bastante robusta. Os dados eles foram coletados de pacientes operados entre 2013 e 2019. Próximo. Então, foram incluídos pacientes com ressecção esquerda por adenocarcinoma ductal comprovado, e foram excluídos pacientes que tinham doença metastática, envolvimento vascular extenso, exceto de vasos clínicos, variantes histológicas não ductais ou que tinham dados incompletos. Vale ressaltar também que tumores borderline localmente avançados, eles também foram excluídos para manter uma corte um pouco mais homogênea. Próximo. Então, compararam-se 2 grupos principais. Pacientes que foram submetidos à neoadjuvância com quimioterapia, podendo ou não ter sido combinada a radioterapia, versus aqueles submetidos à cirurgia primária, né, a cirurgia upfront. A terapia adjuvante ela foi analisada separadamente como uma variável complementar. Próximo. Então, o desfecho primário foi a sobrevida global
contada a partir da data do diagnóstico e não a partir da data de cirurgia para evitar viés. Esse estudo ele utilizou o modelo de regressão de Cox Time Dependent, que é bastante usado em estudos de terapia neoadjuvante, pois há o risco de viés mortal, que seria pacientes que sobrevivem o tempo suficiente para receber a quimioterapia antes da cirurgia. Então, foi realizado um ajuste multivariado, incluindo alguns fatores clínicos e demográficos, como idade, sexo, o ECOG, né, que é a performance status do paciente, e o índice de comorbidade de Charlson. Algumas características anatômicas também, incluindo o tamanho tumoral, envolvimento ou não da veia e artéria esplênica, retroperitônio e envolvimento multivisceral. Alguns marcadores biológicos também foram avaliados, como CA199 e CEA, e alguns fatores, como continente, ano da cirurgia, para controlar algumas variações regionais e temporais também. Próximo, por favor. Então, foram incluídos 2.282 pacientes com câncer de pâncreas esquerdo ressecável, sendo que apenas 13% foram submetidos à neoadjuvância, destacando-se aí, né, a baixa adesão a essa estratégia no período analisado. A distribuição se deu em 76 diferentes centros, distribuídos em 4 continentes. Próximo. Então, observou-se que os pacientes submetidos à neoadjuvância, eles apresentavam características um pouco mais desfavoráveis, como tumores um pouco maiores e níveis mais elevados de CA199, além de maior envolvimento vascular. Próximo. Notou-se também uma vantagem significativamente superior da sobrevida global para o grupo neoadjuvante, com ganho de 16 meses na mediana, né? Pacientes que realizaram neoadjuvância tiveram uma sobrevida de 53 meses, já os que realizaram cirurgia epifronte de 37 meses. Notou-se também um aumento de 12% na taxa de sobrevida em 5 anos, entre os pacientes que fizeram neoadjuvância em comparação aos que realizaram cirurgia epifronte, né? Variando de 47% na neoadjuvância e 35% de sobrevida na cirurgia primária. Próximo. A interação estatística ela mostrou que um benefício mais evidente quando a neoadjuvância era realizada em pacientes com tumores maiores e com CA199 elevado. Não houve benefício claro em função do envolvimento dos vasos esplênicos ou outras estruturas retroperitoneais ou multiviscerais. Próximo. E o artigo coloca também que mesmo após a exclusão de pacientes com terapias menos intensas, como quimioterapia e neoadjuvância em monoterapia, o benefício da neoadjuvância sobre a vida prolongada, ela se manteve, o que reforça mais uma vez a robustez dos achados desse estudo. Próximo. Então, o grupo neoadjuvante, ele apresentou melhores parâmetros patológicos com maior taxa de margem livre, né, de ressecção em R0, de 84 para os pacientes que realizaram a neoadjuvância e 73 para os que fizeram cirurgia upfront. Também observou-se um menor comprometimento linfonodal, 59% dos que apresentavam dos que realizaram cirurgia upfront, em comparação a 43 dos que realizaram a neoadjuvância. E sem diferenças relevantes nas taxas de complicação cirúrgica. Próximo. O estudo ele demonstra que a terapia neoadjuvante ela foi associada a um ganho de 16 meses na mediana de sobrevida global, que é um resultado bastante consistente, mesmo após alguns ajustes rigorosos que foram realizados no estudo para análise de sensibilidade. Eles destacam também o benefício, que esse benefício ele foi mais pronunciado em pacientes com tumores maiores. O artigo ele coloca maiores que 3 centímetros e um CA199 elevado maiores que 500. Próximo.
Os estudos anteriores, eles apresentavam algumas limitações metodológicas, como viés de tempo imortal e falta de ajuste por característica biológica. Esse estudo, ele se destacou porque realizou uma análise ajustada por anatomia, biologia e condição, reforçando que o tamanho tumoral maior que 3 e o CA199 maior que 500 são marcadores um pouco mais confiáveis do que a avaliação de vasos esclênicos, do comprometimento de vasos esclênicos. Próximo. Os achados, eles sugerem que a estratégia de neoadjuvância ela deve ser individualizada, priorizando pacientes com maior carga tumoral ou biologia mais agressiva, né? E ele ressalta também que a necessidade de ensaios clínicos randomizados focados exclusivamente em câncer de pâncreas esquerdo, e idealmente deve ser incorporado a biomarcadores emergentes, e citou o exemplo do ctDNA. Então, entre as limitações do estudo, eles destacam o desenho que foi retrospectivo, né? Não conseguiram realizar também a análise de intenção de tratar, colocam como a heterogeneidade nos protocolos entre os centros e o viés de tempo imortal, mesmo com tentativas de correção metodológica. E, apesar dessas limitações, o estudo ele oferece evidências bastante relevantes para a prática clínica e futuras pesquisas. E como conclusão, o artigo coloca que a neoadjuvância está associada à melhor sobrevida em câncer de pâncreas esquerdo ressecável, especialmente em subgrupos com tumores maiores e CA199 elevado, e reforça a necessidade de ensaios clínicos randomizados dedicados. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Larissa, pela sua apresentação, brilhante apresentação. Eu acho que esse é um ponto importante, né, que a gente vai começar a discutir agora. Eu tive no DDW agora e eu percebi realmente que existe uma tendência cada vez maior, cada vez mais consistente, cada vez mais robusta em relação a quimioterapia neoadjuvante em pacientes com câncer de pâncreas. Isso por quê? Porque eles dizem que quando você já tem um câncer de pâncreas, o câncer de pâncreas é uma doença global, é uma doença que acomete praticamente todo o corpo humano e, por menor que seja a lesão, já existem células malignas que estão circulando por todo o seu organismo. A facilidade com que esse câncer tem de enviar células para a corrente sanguínea é muito grande, né? Então isso chama bastante atenção. E que, uma vez feito o diagnóstico, não importando o tamanho, diferentemente daquilo que mostra esse trabalho, que ele tem um maior benefício nos tumores maiores do que 3 e daqueles que estão do lado esquerdo, porque esse foi o intuito do estudo, eles estão começando a perceber de que a quimioterapia neoadjuvante é uma opção de tratamento para esses pacientes para que depois eles sejam operados. E, na verdade, o que a gente percebe também é que esse trabalho mostra que nesse tipo de tumor, né, sendo que eu acho que vale a pena todos vocês lerem esse trabalho, mostra que realmente as características populacionais são praticamente semelhantes daqueles que foram cirurgia upfront versus a quimioterapia neoadjuvante, mostrando que realmente você tem um aumento da sobrevivência, um ganho de sobrevivência de 16 meses, que não é um ganho pequeno, é um ganho razoável, né? Uma sobrevida de praticamente 1 ano, né, desses pacientes, quase 1 ano e meio. Né? Então, acho que é um ponto importante que a gente deve discutir, porque a gente percebe que ainda, e ainda bem que o Surjan está aí, inúmeros cirurgiões ainda têm uma certa dificuldade, né, ou não aceitam esse tipo de tratamento, imaginando que quanto mais rápido você opera, o tamanho, né, melhor. Então eu queria abrir para discussão, né, com vocês, eu queria saber o que é que vocês pensam a respeito disso, para que a gente possa sedimentar cada vez mais a ideia de que a terapia neoadjuvante é um procedimento que é interessante para esse tipo de paciente.
Então eu gostaria de abrir. Quem quiser ir falando, vai levantando a mão e eu vou chamando, tá? Aí a gente vai fazendo a discussão bem mais, entre aspas, né? Está em moda agora a palavra democrática. Então, por favor, fiquem bem à vontade. Quem quiser comentar, falar alguma coisa, fique bem à vontade. Bom, vou chamar o Humberto, né? Humberto que sempre fala, né? Columbano tá quietinho, Jorge Guedes, Raquel, Surjan. Vamos lá, Humberto. A sua filha mandou um beijo para você, tá? Para eu direcionar para você um beijo lá de, 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 de San Diego. Muito obrigado, Celso. Bom dia a todos. E você até aceita o beijo em loco Mas mesmo, é sem claro, eu problema. aceitei, só não vou te dar o beijo que você tá bem longe, graças a Deus. Me sinto beijado. Beleza. Muito obrigado. Eu sabia que ia sobrar para mim, né? Quer dizer, É, a você é primeiro especial. momento, sabia. Assim, eu fiz algumas anotações. Assim, qual foi o tempo de neoadjuvância? Eu acho que o trabalho, ele fala que ele não teve condição de ter esses dados do tempo que foi feito o tratamento. Não foi um tratamento padronizado. Eu acho que eu não sou oncologista, se tiver algum oncologista na sala, não sei se está aí o Saivets ou outro, que eu acho que isso pode ter um pouco de diferença, né? Nos resultados. Qual foi o tempo? No início aí, quer dizer, eles O comparam com artigo outros coloca que, em média, foi de 2 a 4 meses de tratamento neoadjuvante, doutor. A mas é mediana muito. foi 9 semanas. É, a mediana, mas acho que dois para 4, quer dizer, é quase o dobro, né? Então, Tem eu uma acho que diferença razoável. é uma diferença para mim importante. A outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, assim, os tumores do lado esquerdo geralmente são mais agressivos porque eles estão muito grandes quando a gente descobre, né? Na maioria das vezes, e pelo comportamento, como o Celso falou, de doença sistêmica, tem mais metástase e o prognóstico é ruim. Então, assim, qual foi o tempo? Eles não deram o tempo entre do diagnóstico, dos sintomas diagnósticos. Eu sei que isso não fazia parte do objetivo do trabalho, mas acho que para a gente se atentar no nosso dia a dia, a importância da gente tentar ser o mais rápido possível, porque quando essas lesões aparecem, quando você consegue ver numa imagem ou por algum sintoma digestivo, você começa a investigar o paciente, quando você faz diagnóstico, já está um pouco adiantado, né? Quer dizer, um pouco não, já está bem adiantado. E a gente percebe que esses pacientes ainda ficam algumas semanas ainda na toda escala de investigação ou de diagnóstico. Isso eu acho que é uma questão prática que a gente vê. Queria ouvir vocês aí. Eu fiquei em dúvida do diagnóstico. O diagnóstico foi da patologia cirúrgica ou foi só da radiologia? Porque não fala nada de nenhum método de aquisição de material. Então, essas são minhas dúvidas. Qual foi o diagnóstico? E aí, depois que eles excluíram os tumores que não fossem adenocarcinoma, mas isso foi pós-cirúrgico, acredito. Que não, acho que não, também não invalida os resultados, né? Mas eu estou dizendo, em termos práticos, repito, isso não é o objetivo do trabalho, em termos práticos, eles não colocam o tempo do diagnóstico, quando é que começou a terapia oncológica, né, adjuvante, e o tempo, como a gente já comentou, de terapia foi muito largo, entre 2 a 4 semanas. Então, É. No, na no prática, trabalho, eles falam que foi feito por imagem ou por histopatológico. O doutor não fala exatamente como, mas como que é? todos foram confirmados pela peça cirúrgica após a cirurgia. Tá bom. Então, acho que é só para, assim, atentar que eu acho que a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Desculpa a expressão, mas a gente está sempre correndo atrás do. A doença está sempre lá na frente da gente, né? A gente está na primeira volta, ela já está dando uma volta na gente.
Isso, desculpa, mas traz uma agonia danada, assim, me traz entendeu? Eu fico me sinto numa Não é impotência só danada. você, não é só você. Sim, mas pô, tô aqui de peito aberto, tô falando. Não é É só isso aí. você não, viu, Humberto? É, O Rodrigo é. levantou a mão. Vamos ouvir o que o cirurgião, nosso grande colega cirurgião, tem para dizer para a gente em relação ao trabalho. Bom dia, Rodrigo. O que é que você pensa a respeito desse trabalho, né? Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Humberto, se você me permitir, só queria fazer um comentário que em si não é uma correção, mas é só uma observação. A gente tem esse conceito razoavelmente tradicional de que a gente diagnostica câncer de pâncreas corpo caudal, sempre numa fase mais avançada, pela demora no aparecimento dos sintomas, tal. Então, geralmente, a gente vai tratar tumores maiores e que isso possa ter uma relação com o prognóstico. Mas, na verdade, o câncer de pâncreas esquerdo, ou o corpo caudal, ele é mais agressivo do que o câncer de pâncreas cefálico, mesmo após pareamento por tamanho, tá? Então, assim, eu queria deixar esse conceito que o câncer do pâncreas esquerdo ele consegue ser ainda mais agressivo do que o câncer de pâncreas cefálico, tá? Mesmo se você colocar o mesmo tamanho, grau de invasão vascular. Algumas particularidades do câncer de pâncreas esquerdo é que, assim, antes de tudo, o estadiamento vascular dele, quer dizer, quando a gente fala de ressecável, localmente avançado ou borderline, né, ou localmente avançado no câncer de cabeça, esse conceito ele é um pouco mais fluido no câncer de pâncreas esquerdo, porque a grande maioria ao diagnóstico já tem invasão de vasos esplênicos, artéria e veia esplênica. E isso não é considerado nem borderline, tá? Então, assim, existe uma relação muito próxima com os vasos esplênicos, então, geralmente, o câncer de pâncreas esquerdo tem relação com esses vasos. Ninguém sabe muito bem por qual é o motivo dessa maior agressividade do câncer de pâncreas esquerdo. Já se pensou em micro meio ambiente, em um monte de coisa, mas fato é que é um tumor ainda mais agressivo. Eu concordo demais com o que você falou, que é uma sensação, de certa forma, extremamente frustrante. É claro que os dados desse trabalho não têm que ser negligenciados de forma alguma, eu estou dizendo isso, mas se a gente pensar que o Prodigy 4 foi de 2010, em que 2010 a gente começou a fazer neoadjuvância com M-FOLFIRINOX, a gente está falando de 15 anos depois, a gente tem esse tipo de trabalho científico, com essa formatação científica, para nos guiar em termos de neoadjuvância ou não para câncer de pâncreas esquerdo. Quer dizer, 15 anos depois, nenhum serviço fez um... E olha, eu dei uma pesquisada na literatura, tá? A gente não tem um intention to treat prospectivo, pareado, para bater o martelo ali e falar é isso ou não é isso. E é por isso que, de vez em quando, alguém vai lá e solta um artigo e a gente volta a discutir tudo de novo. Então, assim, se a gente pensar no câncer de pâncreas cefálico, é aquele negócio, né? Ninguém nunca fez um trabalho realmente mais robusto. Aí, em 2022, 2023, o pessoal do Einstein solta um trabalho na ESMO, balança tudo de novo. Aí os caras soltam o Norpact, balança tudo de novo. E quando você vai olhar, é inacreditável. Já fazem 15 anos que a gente tem FOLFIRINOX para câncer de pâncreas e a gente não tem um trabalho que realmente seja um pouco mais robusto do que esse tipo de trabalho. Repito, não que o seja negligenciáveis esses achados. O que é negligenciado mesmo, Humberto, é o câncer de pâncreas esquerdo, tá? Então, assim, por quê? Porque sempre ficou na mão do cirurgião. Então, aquilo que eu falei, o câncer de pâncreas esquerdo, com 5, 6, 7 centímetros, ele é operável. Aí, quando você fala assim, mas como que foi feito o diagnóstico? Por imagem, por anátomo patológico? Não, mas foi confirmado depois. Porque, tradicionalmente, quando você tem uma bola no corpo e na cauda do pâncreas, como a cirurgia, inclusive, é menor e mais cirurgiões conseguem fazer, você tem um operoma ali no corpo, no lado esquerdo do pâncreas, a conduta tradicional, por incrível que pareça, ainda é tira. Nem investiga tanto assim. Vai lá e faz uma corpo caudal, de uma vez.
Então, assim, eu queria dizer isso, eu concordo com você, a gente negligencia esse tipo de tratamento, mas fato é que, tipo, os nossos resultados ainda não são legais. Não sei se vocês viram, acho que eu acabei até mandando no grupo, né? Temos coisas aí a saírem, talvez, nos próximos poucos anos, que são os agentes que vão atacar aí o tecido fibroconectivo do câncer de pâncreas, as vacinas, né, que agora já estão começando a se discutir muito e que talvez melhore o prognóstico aí dos pacientes. Acho que eram essas observações que eu queria fazer, Celso. Perfeito, Rodrigo. Eu concordo, compartilho das suas inquietudes, né, em relação ao câncer de pâncreas, tais quais as inquietudes do Humberto, né? Eu acho que é exatamente isso. E eu quero ouvir agora, né, quem levantou a mão, primeiro o Jorge, depois o Columbano. Por favor, Jorge, fique bem à vontade para fazer os seus comentários em relação a isso. Bom dia, gente. Acho que os maiores comentários aí já foram feitos, né? Da dificuldade de ter um protocolo que seja cientificamente robusto, né? Então, esses protocolos ficam saindo com essas imperfeições e eles podem servir como guia. E eu acho que o que o Rodrigo colocou, que é muito pertinente, é muito pela questão ética mesmo. Quer dizer, quem ousa fazer um protocolo retardando um procedimento cirúrgico para fazer quimioterapia do ponto de vista ético, quer dizer, se a gente, por outro lado, acumula evidências desse modo aí, né, que são evidências ainda fracas, isso pode mais adiante permitir um protocolo mais robusto, um convencimento dos pacientes para entrar nesse protocolo. Eu queria saber também alguma coisa com relação à técnica operatória e com relação à esplenectomia ou não, né? Porque sendo tomou de lado esquerdo, isso pode fazer diferença em termos de complicação e sobrevida no pós-operatório. Mas eu acho que a grande vantagem do trabalho primeiro, é um trabalho de vida real, como o Celso fala, né, muitas vezes, que é um trabalho daquilo que acontece no mundo real, fora das circunstâncias perfeitas, né? E é um trabalho multicêntrico com um número considerável de pacientes. E é surpreendente que, mesmo com esse número de pacientes, a eleição para um tratamento dessa natureza, né, tenha sido tão reduzida, né? Então, isso mostra mesmo as dificuldades. Eu acho que se a gente tivesse também quimioterápicos que fossem mais promissores em termos de sobrevida, né, a gente poderia fazer comparações. Eu acho que a gente ainda está também engateando, né, infelizmente, embora com todos os avanços que a gente tem nos esquemas quimioterápicos, a gente ainda está engateando com relação àquilo que a gente pode obter de quimioterapia nessas circunstâncias, né? Essa também é uma dificuldade. Então, falar em neoadjuvância, quando a quimioterapia ela ainda não chegou lá, né? Não dá resultados muito consistentes, fica meio complicado, né? Então, a consistência que a gente tem, né, é a cirurgia. E o que a gente tem que procurar é fazer a cirurgia precocemente e fazer o diagnóstico precoce. Acho que essa é a estratégia. É o diagnóstico precoce, são os marcadores precoces de tumoração, porque fora disso é patinar aí no molhado e tomar queda. É a minha visão. Posso comentar? Que o Claro, Dr. Jorge por ficou num favor. assunto muito cirúrgico e que eu gosto muito atualmente. Desculpa. Não, por favor, fique à vontade. Dr. Jorge, basicamente, quando a gente fala de adenocarcinoma de pâncreas, a conduta atual, e vamos lá, pessoal, novamente, o que eu vou falar para vocês mostra o quanto a gente negligencia e simplifica o tratamento do câncer de pâncreas esquerdo, tá? Novamente, assim, pancreatectomia corpo caudal por adenocarcinoma significa esplenectomia, tá? Como que é a cirurgia? Basicamente uma pancreatectomia corpo caudal com esplenectomia, e o comentário vamos dar uma tirada aí no máximo que der de tecido aí do reto peritônio, tal, em bloco com o corpo e o cauda do pâncreas. E aí começou um pouco de bagunça quando a gente publicou, né, Celso, aquele artigo lá do Linfonodo Sentinela, que na verdade mostrou que a drenagem do pâncreas
do corpo e da cauda do pâncreas não é tão simples assim. Não. E como que é a drenagem linfática do corpo e da cauda do pâncreas? Da forma que era descrito na década de 70. Exato. E a gente fingiu que esqueceu. Que, na verdade, é muito mais em direção ao reto peritônio, raiz do meso, em volta da artéria mesentérica superior e para o hilo renal. E é por isso que a gente vê nesses tumores recidivas locais extremamente precoces. Gente, essa porcaria do câncer de corpo e cauda do pâncreas é muito agressivo. Ou será que talvez biologicamente, mesmo pareando por tamanho, viu, Humberto, não seja tão agressivo assim e seja que quando a gente opera errado e deixa linfonodo e tem recidiva local. Então, um dos autores desse artigo, que é o professor Bessel Link, que é do Amsterdã, da Universidade de Amsterdã, do Pancreatic Dutch Cancer Group, está propondo um protocolo mundial em que esses casos todos que vão ser operados com pancreaté corpo caudal para adenocarcinoma de pâncreas, no final da cirurgia, o cirurgião separa o pâncreas do baço e aí vão se analisar se tem linfonodos no hilo esplênico ou não. Porque, na verdade, é isso. Até hoje a gente está discutindo para onde vão esses linfonodos. É muito doido, né? Então, assim, eles não vão para o hilo esplênico. Eles vão para outra rota de drenagem. Então, em teoria, mesmo por adenocarcinoma de pâncreas, se você não tiver, por exemplo, um envolvimento arterial, você poderia fazer uma pancreaté, em teoria, de um Varshal, quer dizer, ressecando a veia esplênica e mantendo o baço pela drenagem pelos vasos breves, tudo, e isso não teria impacto oncológico. Tá? Então, assim, até no ponto de vista da cirurgia, a gente estudou muito pouco o câncer de corpo e cauda de pâncreas. Perfeito, Rodrigo. Acho que os seus comentários são extremamente interessantes, né? E não só para o hilo renal, né? Mas vai para o hilo renal bilateral, né? Isso que chama atenção, né? Não é só para o rim esquerdo, né? Pode ir até, inclusive, para o rim direito, né? Isso realmente nos chama bastante atenção de que a drenagem linfática, dependendo do posicionamento do câncer de pâncreas corpo caudal, ele pode dar metástases em outros sítios, né? Eu acho que aquele trabalho que a gente publicou, né? Eu acho que é um trabalho que mostra exatamente isso. Isso chama bastante atenção. Eu queria olha... Oi? Imagina o quanto isso não complica o procedimento cirúrgico desses pacientes. E aí a gente até cirurgicamente está subtratando esses doentes. Exatamente. Né? E aí a gente fica pensando, será que vale a pena fazer em todos eles a esplenectomia? Também tem isso, né? Também tem isso. Será que vale a pena? Então esse é um ponto fundamental, porque como você mesmo disse, nem tudo vai para o hilo esplênico, né? E a gente imaginava que isso acontecesse baseado nos conhecimentos que nós temos em relação às estruturas vasculares, porque a gente baseou isso no raciocínio das estruturas vasculares, e isso não é bem assim. Agora eu queria só fazer um comentário a respeito daquilo que o Jorge falou, que eu achei que foi muito pertinente em relação à estratégia. Eu me lembro que quando eu estava na cirurgia, né, e eu, o Jorge, o Columbano, o Humberto, né, nós somos muito mais velhos que o Rodrigo, a gente percebe o seguinte, que naquela época eu fazia parte do ambulatório de cirurgia do Hospital do Servidor, né? E aí o que acontece? Quando a gente via um paciente, ou a gastroclínica via um paciente com uma massa no pâncreas, diretamente esse paciente era encaminhado para o cirurgião. E ainda hoje essa estratégia ocorre, ou seja, se o doente cai no cirurgião, ele olha aquela imagem, ele põe o paciente na mesa. E ele põe o paciente na mesa baseado em 50 anos, né, de estudos. Agora, isso tem mudado vagarosamente, porque se um paciente desse cai na mão de um gastroclínico hoje, qual é a tendência? Pedir um procedimento com biópsia. Então a gente tem que ver que a estratégia está mudando vagarosamente. Cada vez mais as pessoas têm acreditado de que a biópsia tem que fazer parte desse tipo de avaliação. Por isso que a nossa inquietude, né, Humberto, ela tem diminuído. Ela ocorre ainda, mas tem diminuído. Então eu acho que essa estratégia vai passar ainda por muitos estágios. Agora, eu hoje, por exemplo, estou convencido. Se um paciente me procura com câncer de pâncreas, eu não tenho dúvida de discutir com um oncologista a realização em qualquer estágio e em qualquer tamanho de uma quimioterapia neoadjuvante para o paciente. Porque eu tenho visto cada vez mais trabalhos que mostram que a quimioterapia neoadjuvante é uma alternativa ao tratamento desses pacientes.
Então, acho que isso nos deixa com tranquilidade. E a gente tem que angariar os oncologistas, porque os oncologistas hoje estão jogando no time ainda dos cirurgiões. E nós temos que começar, e eles estão percebendo isso, nós temos que começar a realmente a nos aproximarmos dos oncologistas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Columbano, você queria falar? Por favor, fique bem à vontade, depois eu chamo o Humberto. Bom dia a todos. Eu queria só compartilhar da angústia de todo mundo com relação a câncer de pâncreas e fazer certamente a gravidade, a complexidade do problema está ligado ao diagnóstico precoce ou não. Então, o tamanho da lesão é o fator mais importante, então, com relação à abordagem, com relação até à quimioterapia, o que seja. Eu só queria reafirmar o que eu sempre digo para vocês, é que a ausência de cápsula é o grande problema do pâncreas. Por isso que a drenagem linfática ela é extensa e vocês não conseguem trabalhar. Se eu tivesse uma cápsula, seria muito mais fácil. Agora, por que o pâncreas não tem cápsula, também não sabemos, isso é coisa do criador, né? Então, a drenagem linfática do bordo reto peritoneal todo, que não é protegido por uma cápsula, como tem no peritônio visceral, na parte anterior pancreática, é o grande problema. Então, as células, quando caem ali, elas vão para qualquer lugar. E elas ficam soltas dentro desse líquido que existe, que é um líquido de ocupar espaço, e aí você vai ter as metástases muito precoces e o grande problema. Outro detalhe com relação ao diagnóstico precoce é a dificuldade de abordagem ultrassonográfica da região distal do corpo e da cauda por ultrassom convencional. Porque um ultrassom bem feito, você consegue delimitar lesões pequenas no istmo, no colo e na região cefálica e no processo uncinado. Então, esse é o outro contexto da gente ter a dificuldade de diagnóstico. Ninguém vai fazer tomografia em todo mundo de rastreamento, isso não existe, né? Então, uma ultrassom convencional é um exame que deve ser preconizado e cada vez mais detalhado sobre isso. E a ecoendoscopia já é um diagnóstico, já é um procedimento já após uma suspeita clínica de um nódulo pancreático. Bom, quando a gente tem também pancreatites agudas de tumores pequenos canaliculares, fica fácil o diagnóstico e a abordagem vai ser mais simples. O tumor vai ser precoce e você não vai precisar nem de neoadjuvância. Bom dia. São esses os meus comentários. Eu acho que seus comentários são extremamente importantes, porque Está desvaziando. Na verdade, o que acontece, Columbano? O ultrassom é muito importante. Só que o ultrassom caiu numa cesta comum, ou seja, onde a grande maioria daqueles que fazem ultrassom não respeitam as regras de um bom ultrassom. Então, por isso que as pessoas não fazem, né, o ultrassom como deveria ser feito. E ontem, a gente estava até na reunião do pâncreas, né, onde foram apresentados de forma brilhante 3 casos de pancreatite traumática, e a nossa colega, né, a Susan, que é radiologista, ela falou uma frase para mim que me deixou marcado, que ela disse o seguinte, que ela faz muito pâncreas, né, ela falou assim, que hoje existem muito mais ecoendoscopistas que não fazem ecoendoscopia bem do que radiologistas que não fazem raio-x bem, né? E eu tive que ouvir isso, né? Porque realmente essa é uma verdade. A gente tem visto muitos exames que se a gente não tiver um bom exame para conseguir fazer um bom diagnóstico, realmente todo o tratamento desses pacientes vai complicar. Não sei se você também concorda com isso que eu estou dizendo, fica bem à vontade aí para concordar ou discordar, mas é o que eu tenho visto na prática clínica diária. Humberto? Oi. Vou tentar ser rápido para a gente... O Columbano tocou no ponto importante aí do ultrassom, né? Exato. A gente hoje fica muito mais confortável nos tumores de cólon, porque você faz uma colonoscopia, que tem que ter preparo, sedação, etc. E você faz o rastreamento. E eu acho que a gente tem que voltar, né? Não sei como, por ultrassom bem feito, ou com alguma técnica, com contraste, aí não sei. Mas acho extremamente difícil. Por exemplo, aqui na minha região tem mais dificuldade de fazer uma boa ultrassonografia do que uma ressonância, porque... e quanto mais agora que o pessoal é médico à distância, você faz o laudo de casa das tomografias, das ressonâncias, você não consegue, muitas vezes, discutir o caso. E aí a gente vê
estou falando da minha experiência aqui, a gente vê laudos absurdos, completamente diferentes do que a gente encontra lá numa ecoendoscopia ou até mesmo numa drenagem biliar. Acho que como que a gente vai convencer, né? Porque ficou extremamente barato, os honorários extremamente baixos, então ninguém está muito interessado em fazer ultrassom, quanto mais tem que fazer um volume absurdo. E aqueles E que aí fazem um volume absurdo, né? a qualidade cai. E a qualidade cai. Isso está acontecendo também com a endoscopia, Humberto, não é só com a ultrassom. Exatamente. Eu queria depois queria perguntar para o Surjão duas coisas. Ele já mostrou alguns trabalhos aí, né? E a gente vê quando se opera a mama de fazer a injeção de substâncias na intratumoral e aguardar e ressecar os gânglios, os linfonodos sentinelas, vamos dizer assim, para ver se tem invasão. Se existe alguma condição de fazer isso de rotina, né? Como a gente vê no tumor de mama, injeta no tumor e vai fazer a avaliação axilar dos linfonodos comprometidos. E a outra coisa que eu não vi, para finalizar, outra coisa que eu não vi no trabalho, porque sempre a discussão de se fazer neoadjuvância, de não se fazer neoadjuvância antes, é porque havia um número de pacientes que escaparam da quimioterapia, os tumores escaparam, entre aspas, né, da quimioterapia, e na reavaliação pós-neoadjuvância por uma cirurgia, os tumores tinham piorado o prognóstico. Então, nesse trabalho, eu acho que a gente não vê isso, né, dos pacientes que fizeram a neoadjuvância, qual foi o percentual que escaparam, né, vamos dizer assim, dos tumores que escaparam da resposta da neoadjuvância. Se a Larissa tiver isso, se alguém viu isso. Então, eu queria saber do Surjan isso, a questão desse escape, né, vamos dizer assim, e a questão dos linfonodos. Posso, Humberto? O que você falou, Humberto, é a desculpa que o cirurgião sempre dá em relação à neoadjuvância. É o bom e famoso dropout. Então, assim, vão existir casos que é isso. Você vai fazer a neoadjuvância e você vai ter progressão do tumor, tá? E aí, aqueles pacientes que seriam borderline ou até ressecáveis se tornam localmente avançados e inoperáveis. E esse argumento pode ser contra-argumentado da seguinte forma. Quem contra-argumenta em relação a isso? Tudo bem. Esses doentes que sofreram dropout, de qualquer forma, são tumores com comportamento biológico tão ruim que operando também não ia ter resposta nenhuma, tá? Então, assim, é aquela frase, né? A única terapia potencialmente curável do câncer de pâncreas é a cirurgia. E se você fizer dropout, você perdeu a única chance de cura do doente. Provavelmente não, porque aqueles que sofrem dropout são tumores biologicamente extremamente agressivos que sem operar ia ter recidiva precoce e o prognóstico ia ser ruim de qualquer forma, tá? O que era outro questionamento? Perdão, desculpa. Em relação ao linfonodo, né? Exato. É como você consegue injetando no tumor. Humberto, um tempo atrás a gente publicou, Celso e eu, uma técnica que foi mais ou menos isso, tá? Só que o que a gente fez? No intraoperatório, na cirurgia robótica de câncer de corpo e cauda de pâncreas, a gente pegou um catéter ureteral pediátrico e injetou verdiginocianina do lado do tumor, uma quantidade bem pequena, meio ml, peritumoral, não dentro do tumor, guiado por ultrassonografia intraoperatória, que a gente mesmo fez, e aí a gente começou a avaliar a drenagem linfática do tumor de pâncreas. Imediatamente, quando a gente viu essa drenagem diferente do que a gente esperava, a gente discutiu muito isso, né, Celso? Assim, sim, muito. Ok, então assim, por que eu faço no intraop? Por que então, 2 dias antes da cirurgia, 1 dia antes da cirurgia, poderia entrar com ultrassonografia endoscópica, fazer a punção, injetar o verdiginocianina peritumoral, e aí no dia seguinte a gente tem uma avaliação um pouco melhor da drenagem linfática. É uma questão de fazer o estudo,
entendeu? É uma questão de que isso ainda está sendo estudado. Quando a gente publicou, o Bessa Link que está aí e o pessoal de Amsterdã entrou em contato com a gente. Eles estão usando esse método que a gente descreveu, eles fizeram até uma diluição um pouco maior, atualmente eles diluíram um pouco, a gente fez injeção pura de vergindocenina, eles estão diluindo, usando outro material, injetando lentamente e tal, mas ainda no intraoperatório. Mas a ideia tinha sido essa, né? Tipo, é um linfonodo sentinela para corpo de pâncreas e fazer uma linfadenectomia mais direcionada. Então, assim, é por isso que quando o Dr. Jorge comentou sobre isso, eu quis falar, porque atualmente na cirurgia de corpo cauda de pâncreas o que está na moda mesmo é ver a necessidade de esplenectomia mesmo ou não, discutir a drenagem linfática. Seria o ideal, na minha opinião, seria o ideal. Talvez na véspera da cirurgia, ecoendoscopia, injeção peritumoral e avaliar no intraoperatório com fluorescência, injetar vergindocinina por ecoendoscopia. Era o que eu queria ter feito. Se eu tivesse volume de pacientes para isso e os recursos disponíveis, era o que eu estaria fazendo hoje, tá? Então, Rodrigo, isso que o Rodrigo falou, Humberto, é realmente uma coisa importante, porque seria extremamente interessante nós estudarmos com antecedência a drenagem linfática, porque quando a gente fez esse trabalho, e a gente discutiu isso exaustivamente, eu e o Rodrigo, a gente percebeu que existe uma variabilidade muito grande em relação a onde vão as células tumorais. Inclusive até existe um outro trabalho que a gente até imaginou de fazer o que a punção da estrutura vascular para ver a quantidade de células que tem, principalmente nos tumores de cabeça do pâncreas, no tronco porta. Então, por exemplo, você punciona o tronco porta, coleta célula, coleta sangue de lá e manda ver ver se identifica células tumorais e qual é o número de células tumorais. Então nós temos um campo tão amplo de pesquisa, né, principalmente no câncer de pâncreas, que é uma coisa impressionante. Agora, por que a gente não consegue fazer a pesquisa? Porque os estudos têm que ser multicêntricos, porque só um único centro fica muito difícil. Você não vai conseguir uma análise estatística adequada e um grupo adequado de pacientes, um número de pacientes adequados. Isso aí que realmente traz um problema para a gente. Mas eu acho que isso são coisas que a gente deve pesquisar mesmo. Celso, se você me permitir, eu Claro. coloquei de novo no grupo aí Eu vi esse artigo que foi publicado. Pessoal, deem uma olhada, é super interessante. Então, assim, os caras estão desenvolvendo essas vacinas, elas são tailored para o tipo de tumor do paciente. Se eu não me engano, eles fazem biópsia antes. E basicamente criam vacinas para manter o estímulo constante do nosso sistema imune contra as células tumorais. Porque é isso, né? Resposta desmoplásica, tudo são tumores que se escondem do sistema imune. Então, o sistema imune não combate o câncer de pâncreas porque ele sabe se esconder muito bem. Então, os caras criam vacinas RNA específicas para o tumor do doente e que basicamente vão funcionar para um estímulo constante de células CD8 para reconhecimento e combate do tumor. E isso é dentro do que você fala, né, Celso? Você só tem sentido também você fazer isso quando você encontra um tumor que já é sistêmico ao nascimento, né? Exatamente. Então, assim, exatamente. o caminho mais atual que existe, parece que os resultados são muito bons, é falar, beleza, pessoal, a gente precisa do sistema imune trabalhando para fazer a contenção sistêmica desse tumor. Bem legal, o trabalho é bem legal. Exato. Jorge. Celso, dois comentários bem rápidos. Claro. Primeiro, com relação ao que Columbano fala da falta de cálcio. É isso aí, pessoal. Essa é a dificuldade que a gente tem, por exemplo, definir esteatose pancreática, porque você confunde com a gordura que está no reto peritônio. São os processos de pancreatite aguda que ganham, né, essas regiões aí com o processo inflamatório que vai à distância do pâncreas. Então, essa estrutura pancreática ela é realmente especial pela falta de cápsula. E a outra coisa, comentário também muito rápido a respeito da ultrassonografia, que a ultrassonografia deveria ser para o gastroenterologista, como o estetoscópio é para o cardiologista e eletrocardiograma. Infelizmente, os aparelhos ficaram caros, isso ficou na mão de um profissional que não faz de forma adequada. Quem bem utilizou a ultrassonografia foram os ginecologistas e obstetras, né, que hoje fazem mesmo.
Talvez voltando, né, com essa possibilidade de utilizar aparelhos móveis, transdutores acoplados a smartphone, a gente possa treinar novamente, né, os gastrologistas e fazer ultrassonografia bem feita, e isso certamente vai nos ajudar um bocado, mas que é um método fantástico, sem radiação ionizante, sem maiores complicações, Agora, é totalmente operador dependente. Esse é o nosso problema, né? Perfeito. Humberto, você quer fazer mais algum comentário? Não, só para finalizar o que o Jorge falou, a gente vai na UTI e vê o pessoal fazendo ultrassom para ver se a cava está cheia ou se a cava tá vazia, para fazer volume no caso de, um exemplo, pancreatite. A gente tá no centro cirúrgico e o anestesista está com ultrassom para pegar uma veia, né? O ginecologista realmente faz o ultrassom e faz o diagnóstico. Quer dizer, é uma ferramenta que nós utilizamos pela ecoendoscopia, pela ultrassonografia endoscópica, não pela ultrassonografia abdominal. Talvez o que o Jorge falou, quer dizer, na nossa formação, a gente deva, não estou dizendo voltar, deva se aprimorar na ultrassom, fazendo parte de um método propedêutico até dentro do consultório, de um paciente que venha com uma queixa dispéptica. A gente espera 15 dias para ele voltar com ultrassom e ver um ultrassom que você não entende nada, que não viu nada. Então, é só para por que nós, gastroenterologistas, vamos dizer assim, né, ou endoscopistas, ou profissionais do aparelho digestivo, digestório, nós não temos, não dominamos, né, essa prática, quando a gente, na endoscopia, domina práticas mais invasivas e mais complexas até. Então, Só um comentário, se me permitirem, Humberto e Jorge. Ano passado chega um colega, me liga, ginecologista, só que ele também tem um curso de pós-graduação em ultrassonografia ginecológica, obviamente, e ele tem um ultrassom no consultório, ele me liga e fala, Rodrigo, eu tô aqui, vi uma paciente hoje, tal, não sei o que, fui fazer o ultrassom nela, ele falou, eu sempre dou uma checada no resto, tudo tal, e ela tem um nódulo de 5 milímetros no corpo do pâncreas. Eu falei, Fernando o nome dele, Fernando Guastelo. Eu falei, como é que é, Fernando? Faz uns 2 anos já. Ela, não, tem um nódulo no corpo do pâncreas de 5 milímetros. Eu falei, mas não dá pra ver isso pelo ultrassom, Fernando. Ele, dá sim, é só olhar com jeitinho. Então, assim, aquilo que a gente vê lá, cabeça do pâncreas tal, corpo e cauda do pâncreas, interposição gasosa, não visualizável. Eu falei, Fernando, você consegue ver regularmente corpo e cauda de pâncreas com ultrassom? Ele falou, consigo sim. Ele falou, eu sempre dou uma checada. Então, pra vocês verem, né? Quando você faz, é aquilo que o Columbano sempre diz: quando você faz um bom ultrassom, você vai conseguir, com certeza, fazer o diagnóstico. A Bruna queria fazer uma pergunta. Por favor, Bruna, fique bem à vontade para fazer a pergunta aqui para o pessoal. Eu acho que vale a pena. Bruna, tá ouvindo a gente? Marcos, você quer fazer algum comentário? Oi, Celso, bom dia a todos. Estou indo aqui para o trabalho e aqui pensando. Eu pelo menos vejo tumor de pâncreas 1 ou 2 por semana. Eu faço 2 vezes na semana a visita do CHD, e são 13 leitos, e geralmente a gente vê 1 ou 2 que vão fazer a drenagem. Me questionando o que é que eu posso melhorar dentro do Roberto Santos. Tem 2 tumores que a gente precisa melhorar muito e do ponto de vista de procurar dar um diagnóstico adequado. Um deles é tumor de pâncreas, outro é tumor de biliar. Pâncreas a gente já avançou, nós temos ecoendoscopia, nós temos uma cirurgia bem atuante que cada vez mais, Celso, vem pedindo a ecoendoscopia com pulsão para confirmar o diagnóstico, né? Não só naquele paciente que vai fazer logo a cirurgia, mas aqueles pacientes borderline. A tendência é essa. Eu fiquei muito estimulado com o artigo mostrando uma sobrevida de 16 meses. Isso para tumor de pâncreas é um valor significativo, mesmo com o artigo com seus problemas de metodologia. Então, vejo que, na maioria das vezes, a gente vai ter, é necessário
Eu espero que lá na frente a gente tenha artigos mais consistentes. E Kaique, que está lá em Harvard, vem comentando isso, que tem muito trabalho a respeito de quimioterapia e tumor de pâncreas, especialmente neoadjuvância. Eu acredito que a gente vai avançar, como vem avançando os quimioterápicos. Existe um interesse da indústria farmacêutica. Eu acredito que a gente vai melhorar um pouco mais a sobrevida do tumor de pâncreas, já que a maioria são tumores avançados em NOP e borderline. Marcos, muito obrigado pelos comentários. É exatamente isso. O Rodrigo sabe, né? Há quanto tempo, né? Há quantos anos, né, Rodrigo, eu venho falando de que a quimioterapia neoadjuvante deve ser, na minha opinião, deve ser realizada em praticamente todos. Eu antigamente até falava praticamente, eu acho que hoje eu posso falar até com tranquilidade, apesar dos trabalhos serem retrospectivos, eu dou muito valor ao trabalho retrospectivo. Porque a gente, numa doença como essa, numa doença como lesões císticas do pâncreas, uma doença como essa, é muito difícil você homogeneizar os inúmeros e múltiplos centros de treinamento, de tratamento desse tipo de doença, né? E você nunca vai angariar um grande número de casos, essa é a grande verdade. Por isso que esses trabalhos têm que ser, na minha opinião, primeiro multicêntricos e retrospectivos para a gente analisar os dados. E a gente tem que acreditar nesses dados. Nós não podemos simplesmente jogar fora essa sobrevida, como falou o Marcos, de 16 meses. 16 meses é muita coisa para um paciente que tem câncer de pâncreas. Isso a gente tem que ficar claro. Eu acho que esse é um ponto fundamental em relação a isso. Por isso que eu gostei muito do seu comentário, Marcos, em relação a gente tentar melhorar não só o diagnóstico, mas também a oportunidade de tratamento. Oi, Marcos. Para complementar, viu, Sujan, que comentou sobre isso, o que eu sinto é que o tumor de corpo e de cauda, ele já chega para a gente bem mais avançado, né? O tumor de cabeça, principalmente quando estiver próximo ali da drenagem da papila, ele sinaliza logo com a icterícia, né? Corpo e cauda geralmente é um diagnóstico incidental. Quando ele começa a ter dor para dorso já está avançado. A minha impressão, Sujan, é essa, que a gente dá o diagnóstico um pouco mais tardio, né? Enfim. Perfeito. Bruna, faça a sua pergunta. Eu acho que a Bruna tem uma pergunta interessante para fazer e eu gostaria de ouvir a opinião de todos aqui mais uma vez. Bruna, fique bem à vontade. Bom dia, gente, tudo bem? Na verdade, é porque me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que o trabalho foi feito com diferentes esquemas de quimioterapia neoadjuvante. E a gente sabe hoje em dia que o FOLFIRINOX, né, parece que tem melhores resultados para quimioterapia adjuvante. E aí eu queria saber, na opinião de vocês, se vocês acham que o FOLFIRINOX também vai se consolidar como esquema de quimioterapia nessa abordagem neoadjuvante. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Ou se vai surgir um novo esquema, ou a gente mantém esses atuais mesmo? Posso, Celso? Claro. Essa pergunta foi feita para você. Bruno, você vê que meu primeiro comentário foi em relação ao Prodigy 4, né? Um estudo de 2010. E basicamente foi a partir dele que começou a discussão de neoadjuvância, tá? E se fazer neoadjuvância. No tumor ressecável, né, Rodrigo? No tumor ressecável. Em tudo, na verdade, né? Foi quando a gente meio que começou a utilizar o M-FOLFIRINOX. Antes disso, basicamente, os regimes eram meio que baseados em gemcitabina. E a quimioterapia era muito ruim para câncer de pâncreas. Hoje, a gente tem resgatado um pouco alguns esquemas com gemcitabina, mas associados a outros tipos de terapia, tá? Como imunoterapia, como agentes biológicos, tudo. Então, assim, eu fiz esse comentário porque eu acabei não tendo tempo de ler o artigo e eu não sei se eles citaram os regimes utilizados para quimioterapia nesses pacientes, tá? Doutor, desculpa atrapalhar, o FOLFIRINOX ele foi usado em 38%. Em quantos, perdão? Quanto, Larissa? 38% do FOLFIRINOX e 22% utilizaram a gemcitabina. 33% dos pacientes eles receberam radioterapia associada. É pouco ainda, tá? Isso ainda é pouco. E, Bruno, na verdade, o que eu acho é que, assim,
até hoje, o espaço que existe para neoadjuvância, talvez, ainda o que se discute é que a melhor droga seja, assim, na maior parte dos centros, eles utilizam mifofirinox mesmo, tá? Com algumas adaptações ao regime ou não, de acordo com o perfil imunocitoquímico da lesão, presença de mutação de Carras, tudo tal, para ver terapias-alvo. E só para fazer mais um comentário, assim, Celso, que você falou, né? Não, a gente precisa educar os oncologistas, né? Essa negligência do tumor de corpo e cauda do pâncreas é tão grande que, assim, eu tive nos últimos tempos a oportunidade de discutir casos que chegaram para mim de tumor de pâncreas esquerdo, e quando você vai discutir com os oncologistas, eles gaguejam, assim. Com certeza. Então, dá para operar, não dá para operar, já deve dar para operar, né, tal, então, talvez opere tudo. Porque é um fato, assim, eu ontem, eu cheguei tarde em casa, meia-noite, eu vi qual era o artigo e fui dar uma pesquisada, deem uma olhada na quantidade de literatura que se tem sobre o tema para tumor de pâncreas esquerdo, é praticamente inexistente, tá? É inacreditável, assim. Por isso que eu tá? achei esse artigo muito importante, Rodrigo, para a gente discutir. Concordo, assim, acho que apesar da gente ter comentado da metodologia, eu concordo com você que é um artigo muito robusto. E assim, 2020 tem um artigo que fala também, tá? Em 2020 um artigo americano falando de neoadjuvância. Mas Bruno, até onde eu entendo, o push aí da neoadjuvância surgiu com o advento do mifofirinox, tá? Porque antes disso nem se discutia, era assim, é operável, opera, mesmo com reconstrução vascular arterial, que hoje a gente entende que é pior ainda o prognóstico, assim, se questiona se um paciente que tem envolvimento arterial, mesmo após neoadjuvância, se ele deve ser operado ou não, tá? Mas eu acho que eles se baseiam nisso mesmo, viu? Perfeito. Bem, Rodrigo, muito obrigado aí pelos Obrigada. seus comentários. Eu também concordo com o que o Rodrigo falou e eu acho que o Folfirinox, pelo menos o que eu tenho observado, eu estudo um pouco a respeito disso, né? Não é só a minha dedicação em relação a isso, mas eu tenho percebido que o Folfirinox parece ser melhor mesmo, né, do que os esquemas utilizando a gencitabina. Existe a droga que é o paclitaxel, né? Esse realmente pode ajudar bastante quando associado ou à gencitabina ou ao Folfirinox. Então, realmente você consegue, nesses pacientes, melhorar esse tipo de avaliação. Bom, agora a gente vai passar para o caso clínico, e quem vai apresentar o caso clínico e vai dar um retorno também de um caso já apresentado vai ser o nosso querido Humberto. Então, Humberto, se você quiser compartilhar a sua tela, fique bem à vontade para apresentar o caso. Você tem aí os seus 25 minutos para apresentar o casinho e vamos lá. Ok. Eu vou apresentar a evolução para vocês e vou passar rapidamente que isso já foi apresentado. Pode ser que alguém não tenha visto. Vocês estão vendo a tela aí? Tá? Precisa colocar lá no grande, na Vai lá. apresentação. Beleza, vamos Então, lá. eu vou passar rapidamente, tá? Então, um paciente jovem, 51 anos, que fez um quadro de pancreatite grave de origem biliar, tá? Foi feita uma CPR dele, isso foi lá em agosto do ano passado, para retirada dos cálculos, não fui eu que fiz. Esse paciente evoluiu com uma coleção peripancreática de padrão necrótico. Tá? Desculpa quem não viu antes, mas eu vou passar rápido, senão vai demorar. Não, perfeito. Qualquer coisa interrompe. Tá? Então aqui a gente está vendo a coleção. loja pancreática totalmente, praticamente substituída por uma coleção necrótica, né? Aqui novamente, né? Todo o pâncreas comprometido. Esse paciente ele evoluiu bem, né? E a gente, depois de algum tempo, a gente colocou uma prótese de aposição luminal, fizemos a primeira colocação, isso foi em setembro do ano passado, e fizemos 4 necrosectomias. Tá? Necrosectomia direta por via endoscópica, vou passar aqui, e essa coleção, no mês 10 de outubro, estávamos na terceira, nós fizemos no intervalo de 3 dias, se eu não me engano, para cada
colocamos primeiro a prótese, não fizemos a dilatação, a necrosectomia de imediato, e a cada 3 dias a gente abordou, fizemos aqui a terceira, que foi a terceira necrosectomia, quando a gente retirou a prótese. Retiramos a prótese, o paciente evoluiu bem, e a gente trouxe essa imagem aqui final de novembro, com o paciente com a parede gástrica sem a prótese, e a coleção praticamente sumiu a coleção, né? Bom, e aí, logo depois, foi o que a gente trouxe, né? Que apareceu um segmento corpo caudal de 1,5 centímetro de uma pequena coleção, e aí foi feita aqui a discussão, né? Quer dizer, eu pensei em encaminhar para o surgeon para fazer uma derivação, porque tinha uma... Você tirou a prótese com 4 semanas, né? Você tirou a prótese... Não, eu tirei a prótese até antes. Então, No que eu me lembro da discussão que a gente teve, né? Que eu realmente sou contra a remoção da prótese precoce, diferentemente do que fala a literatura, né? Porque você tem esse tipo de complicação. E aí eu fiz aquele padrão de automutilação, de autochicoteamento. Então tinha aqui a ressonância de controle com ducto pancreático. E a coleção logo à frente ali. Bem dilatado, e a coleção de 2 centímetros, né? E ficamos aqui discutindo, o Columbano, eu lembro, falou, ele vai fazer outra pancreatite, e o Guedes falava, poxa, esse pâncreas tem que salvar esse pâncreas, e aí eu, de novo, dormia me chicoteando, né? Então, essas aqui foram as imagens da época, tá? O ducto pancreático de 15 milímetros, 1,5 centímetro, uma pequena quantidade de líquido. E aí, eu vou passar aqui, e aqui foi quando, em fevereiro, ele tinha esse padrão, né? Amilase tocada, lipase tocada, e os outros exames normais. Uma elastase de baixa, a gente já estava iniciando a reposição enzimática para esse paciente. Aí, esse foi o último slide. O que a gente devia fazer? Intervenção endoscópica, cirúrgica, foi a discussão, né? Ele foi para uma colestectomia videolaparoscópica, o cirurgião falou, Humberto, a área ainda ali na cabeça do pâncreas bem friável, está bem não foi, sangrou bastante, né? E foi essa o relato da cirurgia, né? Para poder fazer a colestectomia por vídeo. E aí, há pouco tempo atrás, pouco mais de uma semana atrás, eu levei ele para endoscopia de novo. E interviu. E intervi, aí eu vi ali a área que estava a prótese, e falei assim, meu Deus. Eu só quero fazer um comentário. Aqui. Olha a fístula aí, ó. Olha a fístula aí. Ou seja, naturalmente tinha uma fístula, só que ela estava mal drenada. Estava aqui, ó, à esquerda. Aqui. Vocês estão vendo meu cursor, não, né? Sim, vocês estão vendo aqui na imagem à esquerda uma pequena fistuleta aí, ó. Tem um ponto preto ali. Exatamente no local onde você tinha colocado a hot axis, certo? Isso. E aí a gente conseguiu passar o fio no que eu entrei com um catéter, acho que na época era até o papiloto, para ele poder dar flexão, saiu uma quantidade muito grande de líquido claro. É claro, né? É o líquido pancreático. Exatamente. E aí a gente fez a injeção do meio de contraste e colocamos a prótese. Perfeito. Agora você vai deixar essa prótese quietinha. Isso. Por muito tempo. E vou parar de me chicotear. Então tá aqui, tá? Aí a pergunta, desculpa. E o paciente deve estar muito bem obrigado, correto? No dia seguinte, a amilase normal, quando eu cheguei, alguém liberou a dieta para ele, estava comendo um bom prato lá de comida. Certo estão os americanos que tiram a prótese com 4 semanas, tá? Não Por isso que eu falo, não. Nesse caso só me deixa animado, porque mostra exatamente que a prática clínica diária ela é soberana em relação a qualquer trabalho randomizado. Qualquer, me desculpe. Não tem o que falar. Sem dúvida. Então aí, quer dizer,
eu fiquei muito feliz. Nesse dia, rapaz, eu saí saltitando da Você lembrou sala, de sabe? mim, né? Você lembrou de Lembrei mim. muito, lembrei muito. E aí é o seguinte, a minha pergunta aqui, a troca de prótese, qual é o intervalo que vocês acham? Não, não, na minha opinião, essa prótese tem que ficar aí mais de ano. Você pode deixar essa Deixa ela prótese aí. aí perdida. O que você Sim, pode fazer, porque essa fístula nunca mais vai fechar agora. Aí daqui um ano e meio, você vai lá, tira a prótese e acabou. Que é o que eu faço com as crianças, porque esse paciente tem uma ruptura do ducto pancreático principal. sim, eu nem abordei a papila, Não porque eu já precisa falei, abordar a papila, gente, não não precisa, precisa, não Não, nem precisa. dava, nem dava, nem dava. Por isso que eu Exato, tô... é isso. Pô, agora, daqui a um ano tira a prótese, mas a fístula vai fechar de novo. Eu quero ouvir o comentário desse caso do Jorge. O Jorge É, participou daquela discussão que a gente teve no grupo. Jorge, isso. Achei excelente, Humberto, sua atitude. Acho que foi realmente. Eu gostaria muito de ver a elastase fecal desse paciente daqui a uns 6 meses, para ver se a gente teve recuperação. A única questão que talvez eu tivesse pensado e discutido com você seria cateterizar a parte caudal que estava também já começando a dilatar, deixar, ver se a gente conseguiria fazer com que essa fístula drenasse mesmo. Mas eu acho que a fístula vai dar conta aí dessa secreção caudal, né? E vai restabelecer uma coisa fisiológica aí, que é a passagem do suco biliar para o trato digestivo. Fico É. muito contente com essa solução, né? Tomara que a gente tenha feito isso no tempo hábil para salvar a cauda do pâncreas do Isso, paciente. ó, isso. Jorge, Muito boa eu mesmo. só gostaria de fazer um comentário rápido. Esse caso é brilhante e mostra duas coisas. Primeiro, que a CPRE nesses pacientes é desnecessária. Mostra que é desnecessário. Então, aquela coisa de, vou fazer um cateterismo da papila, você só vai trazer morbidade para esse paciente. E segundo, que naturalmente já tinha uma fístula. O que acontece é que você melhorou a drenagem dessa fístula. Então, isso foi realmente fantástico. Colombano, acho que quer falar alguma coisa. Colombano, fique à vontade. Parabéns ao Humberto, excelente a abordagem, né? Agora, vocês veem, isso aí é uma pancreatite crônica obstrutiva clássica, porque houve uma interrupção e fez uma coleção, o tratamento é drenagem. Só Exato. queria fazer um comentário. Então, a prótese vai servir apenas para consolidar o trajeto e o suco pancreático vai impedir a reestenose. Então, isso aí Exatamente, vai ocorrer. Colombano. É isso aí. Agora, Exatamente. o outro detalhe é como o suco pancreático vai cair dentro do estômago, então, a princípio, essas enzimas serão todas inativadas. Então, a gente não pode esperar que sejam funcionais a princípio, vai depender da hipocloridria do paciente ou não, certo? Então, a ideia da elastase, a elastase não sofre interferência pelo pH, então talvez a gente vai ter uma impressão falsa que o pâncreas dele está funcionando. Então, minha sugestão é que ele continue tomando enzima nas refeições, a despeito de ter um trajeto fistuloso para dentro do estômago, por causa do pH gástrico inativando essas enzimas todas quando passa pelo estômago, ok? Concordo. Perfeito. E outro conselho. Não deixe chegar ao cirurgião, porque vai ter cirurgião que vai dizer que está atrofiado o pâncreas e vai querer operar. Gente, obrigado pelos comentários aí, viu? Desde a outra vez, né? Eu falei de brincadeira, mas é uma brincadeira que foi verdade, né? Que eu fiquei realmente preocupado, né? E aquela história, vamos intervir aí, tem que ter o material, tem que ter autorização, aquilo, o tempo que passou me deixou bem ansioso, né? Mas graças a Deus eu recuperei aquela drenagem ali. Volto a Não dizer, só que dava, se você tivesse deixado a prótese, você não teria passado por esse perrengue. não. E você tem consciência hoje disso, não tem? Do ponto de vista Total, não, total. total. Isso é que é importante. É isso que é importante. Não, Beleza. total. Não dava para ver, sabe, Jorge, ali o ducto, o que era ducto, o que não era. Tinha aquela coleção, injetei o contraste lá dentro, mas não fez não desenhou aquele ducto. Eu acho que aquilo ali já está tão dilatado, a coleção, o ducto, acho que é uma coisa só. Acho Com que é uma coisa. ecoendoscópio não conseguiria, não, Humberto? Com ecoendoscópio,
você perceber onde é que está a extremidade proximal do ducto pancreático caudal, que está ali, com o eco. Você fez com um procedimento sem ecoendoscopia, não Não, foi? sem eco, só pela radiologia, só fala Eu acho frouxo. que a eco aí ela seria também bastante interessante, né? Porque permitiria olhar isso aí, essa região melhor. Eu também não Mas sei se mudaria muita coisa, não, mas eu só estou especulando aqui, entendeu? Não, Você Jorge, teria feito, Celso, eu, uma eu cateterização? nesse ponto, assim, você sabe que a ecoendoscopia aqui traria pouca utilidade. Porque se você tivesse que fazer alguma coisa, você ia ter que fazer alguma coisa intervencionista no ducto pancreático. E você já tinha uma fístula. Então hoje, a tendência da endoscopia é usar o que é natural. Então, ele fez exatamente isso. Ele usou o que é natural. E ficou muito bem, obrigado. Eu acho que esse caso é simplesmente brilhante do ponto de vista endoscópico e do tratamento da, entre aspas, pancreatite crônica que está cometendo a cauda, parte do corpo e parte da cauda desse paciente. Uhum. Vamos lá. Próximo Vamos caso. ao próximo caso. Uma paciente, vamos sair um pouquinho do pâncreas, né? Em 2024, paciente de 55 anos, sexo feminino, ela procurou para a gente e que ela trouxe uma ecoendoscopia de 2018, feita em outro serviço, no Rio, que mostrava essa lesão subepitelial no anto gástrico, em que foi feito dizendo que era da quarta camada, foi feita uma punção com uma agulha de 19 Gauss e deu neoplasia de células fusiformes. A imunistoquímica não foi realizada na época. Em 2023 ela também já tinha uma outra endoscopia que não foi feita por mim, né? E quando ela veio agora em 2024, eu solicitei uma nova ecoendoscopia e eu vi que era uma lesão da camada mais superficial à camada muscular, não era da quarta camada, para mim era mais superficial, não tinha não vascularizada ao Doppler, bem homogênea, hipoecóica. A gente fez uma punção com agulha de 22 Gauss, FNB, tá? E o laudo deu uma lesão estromal gástrica benigna. Recomendado fazer imunistoquímica. Eu não tenho as imagens, desculpa, da histopatologia nem da imunistoquímica, mas o diagnóstico foi de compatível com pólipo fibroide inflamatório, né? Porque o aspecto endoscópico, vamos concluir, né? O aspecto endoscópico não é de giste e não é de leiomioma. Então, muito protuso, né? Muito protuso. E também não é de chuvanoma, né? Porque ele não tem aquela superfície irregular. Aquilo lá estava mais para um pólipo mesmo, né? Uma lesão, pólipo. Aí, bom, feito o diagnóstico, a gente resolveu fazer a ressecção. Eu não marquei aqui, porque estava bem delimitado a área, e eu resolvi fazer uma ISD híbrida, tá? Então, a gente começou fazendo injeção, a dissecção com uma knife de 1,5 milímetro, se eu não me engano, e a gente rodeou toda a lesão. Eu tive dificuldade na borda pilórica. Nesse lado esquerdo aqui, a foto do lado esquerdo, mostra o pilório. Eu estava indo muito na margem pilórica, depois eu subi mais um pouquinho. Não ficou uma ressecção elegante, concordo, mas eu achei que estava bem profundo, principalmente nessa área central. E aí depois a gente fechou com Humberto, essa sua imagem da esquerda mostra muito bem o nível da dissecção endoscópica aqui na esquerda dessa foto, né? Na foto da esquerda. E o nível da polipectomia, né? Que foi muito mais profunda. Então, aqui você vê nitidamente isso, né? O nível da dissecção endoscópica submucosa e o nível da polipectomia. É claro que isso foi discutido com a paciente, de métodos alternativos para a ressecção disso aí, né? Foi optado pela ressecção endoscópica
E aí eu fechei com 5 clipes. Uma eu fechei na borda, que eu estava indo muito perto do piloro, fechei ali separadamente, e depois fechei essa ferida maior aqui à esquerda. Tá? Bom, e aí veio que o diagnóstico de formação polipóide, tumoração estromal benigna, intramural, com eosinófilo, tal, margens cirúrgicas livres, né? Então, confirmou o diagnóstico de pólipo fibroide, né, inflamatório fibroide, que é uma lesão benigna, mas tem potencial de malignidade, né? Então, aqui é uma definição, né, que é uma lesão subepitelial de origem submucosa. A origem é controversa, mas alguns estudos sugerem que pode ser neoplásica devido a mutações no gene PDGFRA. Eu tinha alguns detalhes em relação a isso que eu não coloquei aqui. O diagnóstico de tratamento pode ser desafiador, pois raramente atinge grandes dimensões ou causa sintomas. No entanto, a ressecção endoscópica é importante para estabelecer um diagnóstico histológico e para o tratamento. Foi o que a gente fez, né? Essa figura não é dessa lesão, é figura de livro de anatomia patológica, e aqui a definição do livro, né? Uma lesão inflamatória benigna, né? Fibroblástica, com predileção do estômago e no ilho. Aqui algumas características clínicas. Geralmente a etiologia é esporádico, mas pode ser, em raros casos, familiar, associada à mutação genética, como está aqui, enfim. E aí a gente fez o controle agora, em abril, e eu não tenho o resultado da biópsia do local, mas a minha satisfação aqui é que o nosso fechamento, a ressecção foi totalmente livre, né? Ressecção total da lesão com o piloro ali livre, né? Não tem estreitamento, retração, a paciente está bem assintomática. Então, não é um caso super desafiador, mas é um caso interessante que eu quis trazer aqui para vocês. Perfeito. É isso aí. E você vê nitidamente, né, que nessa imagem aqui você deixou exatamente aquele ponto ali, mas parece que aquele ponto é um ponto que não tem nada, né, realmente está totalmente livre, né? Aquele ponto um pouco elevado ali, próximo ao piloro, né? Eu fiz as biópsias, mas ainda eu não tive o resultado. Sim. Isso aí, mas como na peça da anatomia patológica veio como margem livre, né? Eu fiquei mais tranquilo em relação a isso, da margem, e fiquei tranquilo também porque não teve comprometimento. Você não se sentiu confortável de dar continuidade ao ISD nessa lesão? Não, eu tinha programado isso mesmo. Tá. Como a lesão era muito superficial, eu tinha programado de fazer uma abordagem híbrida, ou seja, de secar em volta para a alça, poder ancorar bem a alça, entendeu? E como a eco me mostrava que era lesão superficial e tal, o histopatológico também, eu fiquei confortável em fazer já fui programado para isso mesmo, né? Eu só não sei se eu teria feito essa conduta. Para mim, eu teria feito uma mucosectomia mesmo. Eu teria injetado bastante mesmo, porque normalmente os pólipos fibrosos. E você já tinha o diagnóstico antes, né? Eles são superficiais, e faria uma mucosectomia mesmo porque agora sempre vai ter essa dúvida, né? Se tem alguma coisa ali ou não, né? Essa é uma dúvida que deixa a gente. Vamos ver a biópsia. Marcos, você quer falar alguma coisa? Parabenizar aí o Humberto, né? Lembrar que esses pólipos são bastante endurecidos e eles sangram quando retirados, né? Tem que ter esse cuidado, e o sangramento aí, Humberto, foi 0,01%. Tá de parabéns aí, ok? Pois é. O Filadélfio tá aí. Fila, você quer fazer algum comentário? Opa, bom dia. Olha, primeiro considerar isso como neoplásico é um problema. Não, a literatura é confusa nisso, porque
para mim, isso é um amartoma. São vasos, e um estroma mixoide e eosinófilo. Agora, também nunca vi malignizar. O que eu acho importante sempre lembrar desses pólipos, principalmente no colo, no ilho seco, é que eles fazem um movimento valvulado, promovem uma eventual obstrução valvulada do órgão, né? Aí, no caso, no pilório, ele poderia também fazer a mesma coisa. Então, e no colo é comum fazer uma intussuscepção. Então, às vezes, o doente é operado por uma colite isquêmica, por uma obstrutiva, por uma intussuscepção, que o movimento valvulado dele levou a alça a penetrar sobre si mesma, né? Tá, então, acho que isso é importante. Agora, puxa, malignizar... Praticamente zero. Ô, filho, a gente está com um caso muito parecido com uma complicante, que o irmão do paciente teve neoplasia gástrica e estava se discutindo a retirada endoscópica ou a retirada cirúrgica, né? Para mim é claramente um hematoma também, né? Tá no hospital universitário lá e os cirurgiões querendo fazer uma gastrectomia total. O que é que você acha disso aí? Não, eu acho que... Esse irmão com neoplasia. Não, Jorge, mas tem o diagnóstico de que é um pólipo, um hematoma? O diagnóstico é exatamente esse aí, de uma lesão fibrótica sem neoplasia, etc. Agora, o irmão teve neoplasia gástrica. Ninguém sabe se era tabagista, se tinha H. pylori, nada disso. Mas por conta disso, a discussão do tumor board lá estava sendo de fazer uma gastrectomia total nesse paciente, que eu achei um absurdo, né? Eu também acho. Entendeu? Também acho absurdo. É um absurdo. Olha, com o recurso que existe hoje, uma mucosectomia, um ISD, você retira a lesão como um todo, né? Primeiro é isso. Segundo, por que o pessoal está pensando que isso daí, câncer gástrico, eu acho que só depois que fizer a retirada, que se for adenocarcinoma, pelo menos ele já estadiou. E qual seria o único raciocínio viável para isso que eles estão falando? Existe o anel de Sinetti, de forma eventualmente rara, ele se apresenta como um giste, macroscopicamente semelhante a um giste. Então, se você quer, será que pode ser um adenocarcinoma se apresentando na forma macroscópica de um giste? Então é isso, retira. E depois disso você toma conduta. Quer dizer, estuda não melhor tem cabimento. Essa peça e define, né? Estuda melhor. É claro. E retirar endoscopicamente vai fazer uma definição. Marcos Clarence, se prepare que eu vou mandar esse caso, vou tirar lá do HUPS e mandar para você aí, viu? Para fazer a secção endoscópica. Aí não tem material no HUPS para fazer isso, não. Perfeito. Mas não vamos fazer gastrectomia total, não, viu? Nossa, que pena pensar nisso. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer, né, a presença de todos, aos comentários, foi muito bom. Eu também quero desejar a todos uma boa semana e um bom final de semana, e na próxima terça-feira a gente se encontra para a nossa próxima reunião. Muito obrigado aí, Humberto, mais uma vez por sua brilhante colaboração, né? Acho que esse seu caso é um caso emblemático, um caso que você deve apresentar, inclusive no próximo SBAD aqui. Eu acho que é um caso extremamente legal mesmo para a gente discutir. Um abraço a todos e eu os vejo na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. A todos. Um abraço. Tchau.